Irmãos, vamos retomar então. André, só dá uma baixadinha no volume que tá. Acho que está muito retorno aí, na verdade. Por favor. Irmãos, semana retrasada, quando nós falávamos de símbolos, né? Em autoconhecimento, símbolos. Nós paramos falando daquela questão relacionada. Eu fiquei de responder para os irmãos qual que seria a resolução bíblica para aquela questão relacionada ao Pai. Lembra disso? Ou os irmãos se lembram disso? Semana retrasada, que eu dizia que a identidade que nós fazemos do nosso Pai, aquelas características que nós deveríamos receber do nosso Pai, principalmente relacionada à autoridade, à firmeza, à segurança, quando isso é comprometido por alguma imagem equivocada que a gente acaba recebendo, ou porque não teve a figura adequada. E eu disse que quando nós chegamos num ponto que a pessoa, por exemplo, fica incomodada com a figura do Pai, e aí qual que seria a resolução bíblica para lidarmos com uma figura inadequada que recebemos, por exemplo? Se é possível resolver isso. É possível resolver, e o ideal é que nós resolvamos para que possamos caminhar bem com o nosso psiquismo, né? Então vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe e nos oriente. Pai, entregamos em Tuas mãos as nossas vidas, os nossos corações, as nossas mentes agora. Sabemos que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus a possibilidade de sermos novas criaturas. E queremos, ó Pai, compreender a verdade que vem do Senhor, compreender a Tua palavra. Queremos crescer no relacionamento com o Senhor e também com o nosso próximo. E entendemos, ó Pai, que parte fundamental desse processo é o autoconhecimento. Por isso nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e trabalhe nos nossos corações para que sejamos sinceros em nos avaliarmos, para que sejamos sinceros em apresentarmos diante do Senhor as nossas angústias e permitirmos que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos restaure, nos conscientize segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós oramos e agradecemos, clamando a Tua direção sobre as nossas vidas e a Tua misericórdia sobre mim. Ajuda-me a ser útil aos meus irmãos, ó Pai, é o que nós clamamos por Cristo. Amém. Queridos, os slides da aula de hoje, infelizmente aquela questão que eu falei para os irmãos do dia sem tecnologia, né? Eu não consegui trazer, eu vou usar os da semana retrasada mesmo, mas nós vamos tratar de temas afins aí. Então, antes de a gente continuar nesse tema, é importante a gente se lembrar que Deus colocou para a gente vários mecanismos para a gente lidar, várias possibilidades de lidarmos com as coisas, seja com o mundo natural, seja com a nossa saúde, de uma forma que nós podemos e devemos apelar para essas saídas que Deus nos deu, essas oportunidades. Por exemplo, a Bíblia, ela não legisla nada sobre alguns avanços tecnológicos que nós tivemos na área da ciência, por exemplo. O pastor Esteban, que passou recentemente por uma cirurgia cardíaca, o nosso irmão Marco também já passou por uma cirurgia cardíaca. Hoje nós temos transplantes de órgãos, hoje nós temos muitas intervenções que a tecnologia permitem, mas você não vai encontrar na Bíblia, né? Quando o teu próximo cair desfalecido porque o coração faliu, não abrirás o peito dele para que possa substituir por outro coração. Não tem nada disso, na Bíblia não legisla nada sobre isso. Então Deus que nos deu a inteligência, a capacidade de lidar com esses avanços, nos colocou a ciência, a medicina nas nossas mãos, colocou todos os princípios ativos e todas as drogas que nós temos para usar em benefício do ser humano, e nós devemos recorrer a esses meios que estiverem ao nosso alcance. Concorda? Sim ou não? A gente eu espero que ninguém aqui veja alguém morrendo do coração e fale, não vamos mexer porque não é da vontade de Deus. Não, a ciência está aí, a medicina está aí para a gente
fazer uso dela. Então, eu estou dizendo isso porque muitas coisas Deus permitiu que nós mesmos desenvolvêssemos, para que nós mesmos encontrássemos, de acordo com a criatividade com a qual Ele nos capacitou, de acordo com a inteligência com a qual Ele nos capacitou, encontrássemos saídas que honram a Ele, porque quando o homem usa bem a sua inteligência, ele está glorificando a Deus. Quando o homem faz uso da beleza, não de uma forma sensual, mas de uma forma estética adequada, ele está glorificando a Deus. Já falei para os irmãos que um dos resultados da reforma protestante foi o resgate do que é a música, por exemplo. Os irmãos se lembram que, para muitos de nós, música tem a música sacra, né? A música de Deus, né? E é a gospel, né? E tem a música que não é de Deus, né? A música do mundo, alguns chegam a dizer que é a música do capeta, tal, não sei o que tem. Mas tem a música, faz-se normalmente essa divisão, música sacra, música secular. Falamos música evangélica e música secular. Para os reformadores não havia isso, só havia boa música ou música ruim. Se a gente parar para pensar, você tem condições de identificar o que é música ruim do que é música boa. É evidente que na cultura brasileira hoje tem muita música ruim, eu acho que a maior parte das músicas são ruins, né? Algumas nem deveriam estar enquadradas nesse gênero, né? Mas nós podemos, dentro do aspecto daquilo que é a cultura popular, nós temos muita música boa que não é gospel, que não é evangélica, que não é usada no culto, mas que é boa. Isso glorifica a Deus. Quando um camarada que não reconhece, ele pode até se dizer ateu, de repente o cara está cantando sobre a beleza das montanhas, da selva brasileira, do ser humano. Quando ele está fazendo, ele está enaltecendo a Deus, mesmo dizendo que Deus não existe. Oi? Sem saber que está glorificando a Deus. Então, por exemplo, alguns aspectos, eu estou dizendo tudo isso porque alguns aspectos nossos terão de ser trabalhados por nós mesmos. Isso não exclui e nem diminui a ação de Deus ou o poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas algumas coisas a gente vai ter que encarar a nosso próprio respeito. E a gente tem que, para isso, ser sincero. E aí, digo isso porque o que está por vir não é necessariamente agradável, mas é necessário, não é? Por exemplo, quando eu perguntei para os irmãos no começo das nossas aulas aqui, para você, quem é o seu pai? Vocês têm uma visão hoje adulta, e é natural que ao descrever o pai de vocês, por exemplo, vocês tenham uma tendência a pegar aquilo que realmente foi negativo e dar um ar, justificar isso de uma forma socialmente aceita. Por exemplo, um pai que tenha sido extremamente violento fisicamente, que não disciplinava, agredia, não batia, espancava, e dizer, meu pai foi um pouco duro, né, foi um pouco rigoroso. Não, seu pai foi violento. Não é pecado você entender isso, aceitar isso. E eu quero dizer que não é pecado, porque a resolução disso depende de você reconhecer o que de fato aconteceu. Porque não adianta você dizer, meu pai não foi tão violento assim, se aquilo te causou uma sequela profunda. Lembra, quando a Bíblia diz para nós reconhecermos os nossos erros, para a gente resolver, a gente não tem que identificar o nosso pecado e nomeá-lo. Então a gente tem que dar nome ao que aconteceu. Senhor, eu fiz isso, me perdoa. Se você entrar numa de autojustificação, isso também não foi tão grave, não sei o que tem, você nunca vai resolver isso e nunca vai encarar esse pecado como deve ser, como algo que realmente te limita e limita muito. Então, a gente tem que olhar para o nosso passado, identificar realmente o que aconteceu e volto a dizer, a ideia não é, nós não estamos aqui para fazer um tribunal dos nossos pais. Não estamos aqui para dizer que a culpa do que nós enfrentamos seja dos nossos pais. Nós estamos aqui
para dizer que o que aconteceu que não foi legal, que não foi bom, ou que foi ruim, talvez até péssimo, pode, como diz as Escrituras, contribuir para o nosso bem. Porque nós temos uma promessa de Deus que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é necessário que você faça uma análise sincera. Olha, o que aconteceu? Houve agressão, houve violência, houve palavra dura, houve ausência, houve negligência, houve, enfim, qualquer coisa que tenha havido. Como adultos, a nossa tendência é minimizar. Outra consideração, por que é importante a gente fazer isso? Porque às vezes quem tem os pais vivos, por exemplo, às vezes experimenta um distanciamento dos pais no relacionamento e acha que é por causa do jeitão. Meu pai sempre foi assim, então eu respeito. Eu já contei para os irmãos que meu pai, por exemplo, é uma pessoa extremamente reservada, né? Se chama ele para uma festa, ele vai sentar no canto dele lá, ficar lá, vai conversar com quem conversar com ele. Se você der um violão para ele, pedir para ele tocar uma moda de viola, ele vai gostar, vai tocar para todo mundo ouvir, mas dificilmente vai sair se relacionando com as pessoas. Quando eu chego na casa dele, né, eu vou cumprimentar, vou dar um abraço, ele vira a nuca, porque ele não quer que eu beije ele. Mas eu chego e dou um beijo. Às vezes pega no pescoço, às vezes pega na orelha, às vezes pega na bochecha, mas eu faço questão de beijá-lo, porque é como eu quero tratá-lo, é como eu quero reconhecê-lo, né? Mas isso é uma questão pessoal minha. Mas eu não justifico, eu não passo a tratá-lo de uma forma muito fria quando estamos ali juntos, porque ele sempre foi assim. Não, eu entendo que eu devo vencer isso. E por que é importante a gente vencer isso? A gente não beneficia o outro quando a gente vence isso. A gente se beneficia. Quando a Bíblia fala para a gente perdoar, por exemplo, não se iluda. Quando você perdoa alguém, você não está beneficiando quem você perdoou. Você está beneficiando o seu coração. Você está se livrando daquilo que você decidiu, por exemplo, não perdoar. O perdão é libertador para quem perdoa. Porque para quem é perdoado, a pessoa pode nem ter se arrependido daquilo. Pode nem ter reconhecido que errou. Mas se você perdoou, você está livre. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, né? Quando você não perdoa, você vai jantar com a pessoa, você vai dormir com a pessoa, você vai tomar banho com a pessoa, você vai passear com a pessoa, você vai estar porque todo tempo você vai estar lembrando da pessoa. Então o perdão é libertador. Então, feito isso, ou dito isso, eu não sei se eu estou falando assim, jogando as coisas no ar, né? Que eu tenho uma ideia, não sei se eu vou conseguir amarrar tudo de novo, né? No final, mas até aqui está tudo tranquilo. Alguém quer perguntar alguma coisa que eu falei? Sossegado? Podemos continuar? Então, dito isso, eu falava e nós tratamos, inclusive citamos, a Tainara chegou a perguntar, por exemplo, no caso de uma mulher que tem como figura do pai, ao invés de autoridade, segurança e liderança, teve uma figura ausente e submissa, por exemplo, a figura da mulher. E a mulher se destacou nessa figura, liderando inclusive o pai. Nós vimos que a Bíblia, por exemplo, nos orienta a que o homem seja o cabeça, a mulher seja companheira, seja idônea, uma idônea companheira. Falamos também que o papel da mulher, biblicamente falando, é tão importante que ela chega a ser responsável pelo sucesso do lar até certo ponto, né? A mulher sábia edifica o seu lar, a tola o destrói com as próprias mãos. Então, apesar do homem liderar, a mulher tem uma função importantíssima no lar. E liderar não é hierarquizar, não é o homem estar acima da mulher, é estar apenas numa função distinta. Então o homem não é mais importante do que a mulher, e o homem que está preocupado apenas em ordenar, dar ordem para as mulheres ou para sua esposa, ele não está sendo líder, ele está sendo chefe. A Bíblia não chama nenhum marido para ser chefe, chama marido para ser líder. Então uma liderança compartilhada.
far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea, lhe corresponda. Então, estamos diante de Deus em pé de igualdade. O exercício de uma função não torna alguém mais importante que o outro. Apenas funções diferentes. Então, nesse sentido, a mulher, por exemplo, teve uma figura equivocada do pai, e o pai foi essa figura ausente, submisso à esposa. A ideia é que a mulher, naturalmente, ela introjeta, ela gera em si uma visão de segurança emocional. A segurança emocional nossa, ela depende daquilo que a gente já conhece. Se você vai fazer uma viagem para muito longe, você vai procurar uma estrada pela qual você já passou. Se você for tentar ir por uma estrada diferente, você vai ficar um pouco inseguro, com receio, vai checar em GPS, vai procurar informações, saber como é que está. Mas se é uma estrada que você conhece, você não olha nem as placas mais. Concorda comigo? Eu, quando viajo para Campinas, para Descalvado, não vejo nem placa mais, né? Não vejo radar, não vejo nada. Por isso que tomo umas multas de vez em quando. Mas a gente vai com toda tranquilidade, porque é o caminho meu de segurança, porque eu conheço. Queridos, isso a gente aprendeu desde que nasceu. A gente vai fazendo o que dá segurança emocional para a gente. Aí você não entende, por exemplo, como que uma mulher, ela se casa com um homem que é extremamente agressivo, que a surra 2, 3 vezes por mês. Quando a coisa chega no limite, ou seja, quando ela quase morre, ela abandona aquele homem. Dali pouco tempo, começa a namorar o quê? Um gentleman, né? Um cavalheiro. Não, começa a namorar outro homem violento. Você pode dizer, isso é loucura. Lembra que eu falei realismo e realidade? Lembra a diferença? Real e realidade, a diferença que existe? No real daquela pessoa, aquele padrão é o mais seguro, porque é o padrão que ela conhece. E ela adquiriu esse padrão, pode ter certeza, lá da infância. Ela botou na cabeça emocionalmente que aquilo é marido, que aquilo é homem. E ela tem uma tendência a procurar esse mesmo padrão. Então, você encontra casos de mulher que se casou 3, 4 vezes, e os 3, 4 homens eram totalmente inadequados. Aí a pessoa diz, puxa, parece que eu atraio, né? Parece que eu tenho um imã, né? Parece que... E eu já vi muita gente falando assim, falando de tal... Não, outro dia, a expressão que eu ouvi foi dedo podre, né? Fulano de tal tem dedo podre, né? Então, ouvi semana passada, foi novidade para mim. Eu entendi pelo contexto que era isso, né? Que escolhe a dedo e escolhe errado. Gente, de onde vem isso? Isso é segurança emocional, por incrível que pareça. Por isso que é importante a gente resolver certos padrões. Eu luto com pessoas que vira e mexe estão nessa de tomar uma decisão equivocada, escolhendo alguém totalmente inadequado. Por quê? Porque a memória emocional ainda é tão forte que a pessoa não consegue enxergar racionalmente o que está fazendo. Pois não, pastor. Por exemplo, uma também casou com outro e ela não conseguia se adaptar porque ela conseguiu acertar. Só que os 2 últimos que ela teve foi violento. Ela não conseguiu, porque agora ela realmente queria largar, ela não era violento. Entendi. Quer dizer, ela na terceira vez encontrou um marido que era mais adequado, mas ficou insegura porque não era tão bom quanto os outros 2 violentos. Isso não parece loucura para você? Isso é memória emocional. Pois não. É uma pessoa o quê? Aham. Então, 2 erros aí. Não existe pessoa boa, não é? E ninguém merece nada de bom, na verdade, né? Então, 2 erros teológicos, né? Mas é a memória emocional que faz isso, não é? Memória emocional, ou seja, a pessoa aí já entra em outra coisa. Tem aquela questão dos mecanismos, tem a coisa da anulação,
Tem outras coisas aí. E o legal dessa conversa é que vocês vão percebendo que as coisas vão se amontoando, né? Os temas que a gente está estudando, tudo vão depois se somando, se interligando. Oi? Tudo interligado. Não está falando que é igual o cérebro feminino, né? Está tudo interligado, tudo chama tudo. Então, é exatamente isso. O que nos dá segurança é o que nós fomos aprendendo na nossa infância. A pergunta é o melhor o que nós vivemos, o que nós buscamos, o que nós esperamos? Evidentemente, se você está casado com alguém que você percebeu, me casei com um homem assim, e o ideal seria assado. Calma, não vai se divorciar, não vai se separar, você não é alvo de um erro divino, mas você pode perfeitamente ser restaurado, restaurada. O seu cônjuge também pode ser restaurado, restaurada. É tudo a força de oração e naquilo que Deus nos manda fazer, fazermos. Quando Josué estava para tomar a terra prometida, antes da primeira batalha significativa em Jericó, o que Deus mandou o povo fazer? E Josué passa isso para o povo. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então assim, eu me santifico, esse é o meu papel. Maravilhas quem vai fazer é Deus, né? Então eu faço a minha parte, Deus vai fazer a dele. Então não estou defendendo aqui que tudo seja absolutamente o que Deus vai fazer quando Ele mesmo manda eu fazer algumas coisas. Não estou também atentando contra a soberania de Deus que conduz todas as coisas. Está claro para os irmãos aí? Ok. Então, vamos imaginar essa figura inadequada do pai que foi gerado no coração. Aliás, não vou mais falar mulher, homem, vou falar a figura do pai inadequada para qualquer um de nós, dependendo do gênero. Lembrando que são só 2 gêneros, tá, gente? Nós só lidamos com 2 gêneros aqui, mais nada, tá? Então, assim, isso é importante, né? Então, assim, nesse aspecto, como que eu resolvo? Eu falava para vocês, faça uma análise sincera, identifique o que aconteceu na sua infância. Mas quando eu digo sincero, seja sincero absolutamente no que aconteceu de errado e no que foi bom também. Porque mesmo em muitos erros, ou mesmo que a maioria das coisas tenham sido erros, nós sabemos que Deus usa todas as coisas para o nosso bem. Então, de alguma forma, isso contribuiu para o seu crescimento, contribuiu para o seu amadurecimento, contribuiu para uma visão. Como eu disse, eu não tenho o texto aqui de Efésios para projetar aqui para os irmãos, mas os irmãos podem procurar, se não me engano, é Efésios 6:1, que Paulo diz, ele relembra o mandamento, honra teu pai e tua mãe. Se alguém puder ler na NVI para mim. Isso, vamos ficar com os filhos só, por favor. Você pode repetir o versículo ao microfone, querida? Só para que a gente está gravando, né, André? Ou transmitindo já? Está gravando. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Ok, então vamos ficar com essa parte B do versículo, tá? Porque esse obedeçam aos seus pais no Senhor, os irmãos sabem que a cota limite aí é o Senhor. Então você obedece seus pais em tudo aquilo que agradar ao Senhor. Você sabe que um filho só tem liberdade para desobedecer os pais naquilo que os pais ordenarem que for contra a vontade do Senhor. Por exemplo, se os pais disserem, você não vai confiar em Jesus, você não vai ser crente, eu não quero que você seja crente. Você vai ouvir o seu pai, mas evidentemente agora é hora de desobedecê-lo, né? É hora de
ficar firme com Jesus e esperar que Jesus o transforme, mas de qualquer forma vai cuidar de você. Mas a parte B do versículo, quando o apóstolo Paulo cita o mandamento, e eu acho fantástico a Bíblia, porque a Bíblia, na maior parte das vezes, não pormenoriza, não dá detalhes, né? Honra teu pai e tua mãe. A Bíblia não fala que tipo de pai. Não fala que tipo de pai. Só fala para honrarmos os pais. Isso é fantástico porque a Bíblia, embora tenha um padrão de pais, o versículo seguinte vai falar isso, um padrão para os pais. Quando a Bíblia lida com filhos, a Bíblia diz para honrar teu pai e tua mãe. Agora, antes de eu falar o que isso significa, deixa eu perguntar para os irmãos, na opinião, no consenso geral, o que é honrar pai e mãe? Porque agora você é adulto, você tem a sua própria vida, seus pais, se estão vivos, estão vivendo na família que eles ainda têm, marido e mulher lá, provavelmente, e você tem a sua família, tem a sua vida. Como que você honra seu pai, ou como que você deve honrar seu pai e sua mãe? Oi? Você sendo honesta, você honra seus pais. Mas isso porque os seus pais te ensinaram a ser honesto, não é? Vamos pegar um exemplo mais extremo. E se os pais estiverem na cadeia porque eram traficantes ou porque cometeram outros tipos de assalto a banco e tal, eram políticos? Não, estou brincando. Diva? Ficar acima. Ok. Visitando, dando uma manutenção, mesmo na prisão dele. Diva? Colocar acima, né? Em primeiro lugar, né? Primeiro Deus, lógico, depois os pais. Eu sempre vi assim, né? Aham. Entendi. Peraí, chega. Agora a gente podia deixar um aqui, um ali, outro lá. Pega outro sem fio, Adriano, por favor. Eu lembro, eu gosto desse versículo de Timóteo, 1 Timóteo 5, verso 4. O contexto é de cuidar das viúvas, mas ele fala, orientando, né, a igreja, que os filhos e netos, eles têm que aprender primeiro a exercer piedade para com a própria casa e recompensar os seus pais, pois isso é aceitável diante de Deus. Então, eu entendo assim que os filhos adultos, eles têm que ter gratidão, cuidar e recompensar tudo que os pais fizeram. Tratar bem e não considerar um peso, mas um privilégio. Recompensar tudo que os pais fizeram de positivo. Não é? E recompensa, a própria palavra recompensa já dá a ideia assim, é um prêmio, né? Você faz o que é certo, você ganha uma recompensa. Agora, É que a Bíblia lida, por exemplo, com a lei do plantio e da colheita, né? O que você plantar, você vai colher. E aí, como é que fica? Isso é um princípio bíblico também, né? Só que, entenda uma coisa, só fazendo um parênteses, é um princípio bíblico que não sou eu que cuido. Não sou eu que devo cuidar para que a pessoa colhe o que plantou. Você está plantando violência comigo, você vai colher já, né? Oi? Exatamente, isso é coisa de Deus, não é comigo, coisa nova. Eu vivo na minha vida uma situação dessa. Eu não tenho lembranças boas do meu pai. Coisa de infância, de passear. No entanto, agora na velhice dele, nós temos que ajudar todo mês, financeiramente, cada um pouco. E aí no começo foi assim muito difícil chegar e abraçar, beijar, porque eu não me lembro do meu pai nunca ter feito isso comigo, nem com os meus irmãos. Eu lembro das palavras horrorosas dele, de maldição, bater na minha mãe, bater na gente. E foi assim muito difícil viver isso, chegar, beijar, abraçar. Aí outro dia eu tive uma discussão com a minha irmã e eu falei para ela, eu nem sei por que eu estou ajudando. Ele não plantou nada, ele não tem nada para colher. Aí Deus me lembrou que ele era meu pai, que eu tinha que honrar e respeitar. Aí depois que passou a minha ira, né, naquele momento que ela provocou, né, aí eu fiquei pensando tudo que ele fez. E ele não plantou, mas ele está colhendo coisas boas ainda. Aí eu lembro que é porque eu conheço Jesus, porque se eu não conhecesse eu não faria. Ok.
A Nalva é uma das minhas melhores alunas. Que a Nalva, ela enriquece demais as nossas conversas, sendo absolutamente transparente. Então, Deus te abençoe, viu, Nalva? Você salva as minhas aulas aqui com essas intervenções suas. Mas olha, é exatamente isso. Às vezes a gente tem experiências e lembranças extremamente negativas. Lembrar delas como são e lidar com elas é o primeiro passo para honrarmos pai e mãe. Essa honra que prestamos aos pais, nesse caso, nós, sociedade ocidental, capitalista por natureza, nós entendemos que é cuidado com recursos financeiros. E às vezes a gente acha que abençoando, e a gente tem que fazer isso mesmo, cuidado primeiro com os domésticos da fé. Desculpe, com os domésticos, né? O apóstolo Paulo que cita da fé porque é o contexto de igreja, mas com os domésticos. Então, eu tenho que cuidar. E se eu posso cuidar financeiramente, amém, eu devo fazer isso. Mas a honra, ou honrar pai e mãe, e a gente agora tem que se desligar um pouco daquela questão, mas o meu pai não foi o pai ideal. A pergunta é se você vai ser o crente ideal. Por quê? O objetivo da palavra de Deus não é colocar mais peso em você. O objetivo da palavra de Deus é justamente o contrário, é tirar de você um peso. A Nalva não mencionou isso, mas eu posso citar o seu exemplo, me perdoa, eu posso continuar no exemplo que você deu. Mas eu acho que para ela faz com responsabilidade, isso é amor, só que ao mesmo tempo é um peso. Por quê? Porque há amor, mas não há afeto. Qual que é a diferença? Você pode amar profundamente uma pessoa. Você está andando pela rua, encontra uma pessoa desfalecida, você pode ver que ela está com frio, você pode tirar sua blusa, agasalhá-la, chamar o socorro, levá-la no hospital. Chegou, descobre que a pessoa está necessitada e vai na família dela, entrega uma cesta básica, porque a pessoa desfaleceu, porque já fazia 5 dias que não comia, leva um bujão de gás, paga a conta de água, paga a conta de luz, entrega 2 cestas básicas, compra carne, deixa lá, e a pessoa chega para você e fala assim: você está sofrendo muito com tudo isso? Não, eu só vi o que precisava fazer. Quer dizer, você amou profundamente, mas você não tem vínculo com aquela pessoa, o que é afetividade. Entendeu? Então, assim, o ideal bíblico é que nós amemos, vai até ser estranho, mas amemos com amor, né? Amemos com profundo afeto, entranháveis afetos, é o que a Bíblia diz. Aquilo que vem do âmago, do coração. Mas como reverter um quadro como esse? É simples? Não. É extremamente complicado. Mas o processo começa justamente com o reconhecimento da dor. É uma obra sobrenatural, mas aí entra a nossa parcela. Que eu acho fantástico, que a Bíblia diz, ela não especifica que tipo de pais, só diz para eu honrá-los. E como que eu os honro? Lembra que uma máxima também que a gente tem é a seguinte: ninguém oferece o que não tem. O Dr. Russell Shedd, quando pregava sobre humildade, ele falava que a humildade é você, e o pastor John Piper também fala isso, que é você reconhecer, o Shedd diz assim, quando você é humilde, quando você reconhece que se você não receber, você não tem o que dar. O pastor John Piper muda um pouco isso, mostra de um outro contexto, dizendo que a humildade é você declarar que o outro não te deve nada. Então, 2 conceitos interessantes de humildade. Quando eu reconheço que eu não tenho nada se Deus não me der, aí obra de Deus, e eu declarar que o outro não me deve nada. Isso é humildade. Então, por exemplo, no relacionamento com o pai, o que deve acontecer? Eu vou honrar o meu pai não apenas cuidando das necessidades físicas ou financeiras dele, mas realmente oferecendo algo a mais. A Nalva apontou outra coisa: meu pai não plantou nada de bom para colher as coisas boas que está colhendo. Como que funciona isso?
Porque o seu pai está sendo agraciado. Agraciado e, como a própria palavra já diz, graça de Deus. E por mais que a irmã tenha sofrido com ele, é importante a irmã saber que a irmã tem condições de nutrir a afetividade, desde que declare que ele não lhe deve nada. Desde que a gente declare que os nossos pais não nos devem nada. E nesse sentido, o passo seguinte é começar a trabalhar no meu coração algumas memórias importantes do que aconteceu. Outro aspecto fundamental da palavra de Deus, se por um lado, filhos, honrem seus pais, por outro lado, a palavra de Deus, ela nos autoriza a agradecermos e nos desautoriza a murmurarmos, a reclamarmos. É interessante, Deus é tão fantástico que Ele, quando Ele fala de reclamação, Ele permite que nós tenhamos algumas reclamações com Ele. Tragam as suas queixas. Apresentem suas queixas a mim. Vocês não apresentaram suas queixas a mim, Isaías fala. Apresentaram queixas a outros que não podem ouvi-los, mas tragam para mim e vamos arrazoar. Ou seja, Deus nos autoriza a levar as queixas para Ele, porque Ele vai tratar com a gente. E nesse tratamento não haverá mais nada a falar contra Deus. Deus vai cuidar do nosso coração. Mas uns com os outros, a Bíblia não nos dá margem para reclamarmos, para murmurarmos. Estão lembrando desses princípios? Faz sentido para os irmãos? Antes de continuar, tem várias perguntas. O pastor Roberto tinha pedido a palavra primeiro. Bom, pastor, quando a gente ouve, é uma coisa natural, eu fico pensando no versículo base bíblico, né, base bíblica para isso. Quando ela falava, e quando o senhor falava também, a Bíblia diz lá, 1 Coríntios 13, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor e tal, e era algumas coisas interessantes. Ele fala assim, que você pode ter fé, capaz de transportar os montes, mas pode não ter amor. Você pode dar o seu corpo a ser queimado, mas pode não ter amor. Então, ou seja, o que Deus quer é que você realmente tenha amor, não só uma atitude, que nem Sim. o senhor falou. Outra coisa é que ela disse que eu achei interessante, até lembrei na época do Jim Fack, um tempo atrás, né? Sim. A gente falando sobre perdão, uma senhora, ela não conseguia perdoar a mãe, porque a mãe várias vezes tentou matá-la, inclusive com um cabo de vassoura no pescoço. Ela contava isso com muita dor, né? E aí a gente meio que induziu ela para orar. Ela falou, eu não consigo orar perdão minha mãe. Aí então alguém pegou a palavra e falou para ela, falou assim, olha, você não recebeu nada da sua mãe, mas você recebeu muito de Deus, muito. Então, porque você recebeu do grande Pai, você pode fazer com ela. Uma palavra simples, sabe? Ela falou assim, sabe quando ela, poxa, eu recebi muito de Deus, deu um insight, e ela conseguiu orar por causa dessa palavra. Então, tipo assim, às vezes não recebemos muito dos pais mesmo, mas agora de Deus recebemos. Sim. E podemos compartilhar, que é o que ela está fazendo. É importante o que a gente vai fazer. André, libera o azul, por favor. Nesse caso, o ideal é tratar tete a tete, assim, e falar para o pai ou para a mãe, olha, o senhor não me supriu nisso, mas eu tem que verbalizar isso com a pessoa, ou pode só resolver com Deus, sozinho? O fantástico disso é que não precisa ser com a pessoa. Porque eu fico pensando que às vezes isso vai gerar no idoso, principalmente com uma pessoa idosa, um sofrimento que ele não vai conseguir administrar. E se a gente tiver a maturidade de resolver, é melhor nem abordar, então. Isso que eu ia falar. O ideal, aliás, o bom agora ficou muito alto o meu microfone lá. Adriano, dá uma socorro aí, pastor Estevam não sabe qual que é o...
Eu acho que é o ganho. Diminui o ganho do meu, Adriano. Aí foi volume. Som. É o ganho vermelhinho de cima aqui, ó. Esse que geralmente dá problema. É o outro, eu acho. Acho que é o de cá. Som. Oi? Chegou o técnico. Então assim, ó, o fantástico disso é que os pais não precisam estar presentes nesse processo por vários motivos. Primeiro, a própria morte dos pais. Pode ser que eles não estejam mais aqui. Ou uma senilidade dos pais. Ou a incapacidade intelectual por pouca formação. Gente, eu sei que vai parecer um pouco discriminatório isso, mas, por exemplo, terapia, não é qualquer pessoa que pode fazer terapia. Porque ela precisa entender minimamente os processos, para isso ela precisa ter algum nível intelectual já desenvolvido. Você não vai pegar uma pessoa com 70 anos, que tem ensino fundamental só, até a quarta série, como acontecia muito para essas gerações, e imaginar que essa pessoa vai conseguir entender os processos. São poucos que conseguem, mas os poucos que conseguem é porque receberam sabedoria de Deus mesmo, né? Gente que já tem experiência de vida cristã, que consegue acompanhar. Então, dizer isso para os pais, para um pai, por exemplo, de 70, 80 anos, isso vai soar para ele como profunda ingratidão. Só vai fazer essa leitura, provavelmente. Vai se irar com você também, a coisa vai ficar mais transtornada ainda. E outra coisa, esse problema não está no seu coração? Não está no seu coração? Por exemplo, nós falamos também que tudo depende da nossa leitura. Uma criança lê de uma forma completamente diferente do que eu leio. Eu estava falando para a Noemi, eu brinquei com os irmãos na última aula, falei que eu sempre incomodo a Noemi, chamando a Noemi para ver as coisas que eu estou vendo, que eu acho legal, e os meus filhos fazem a mesma coisa, né? E aí eu estou lá, que nem ontem eu cheguei no escritório, entrei lá, ia trancar a porta, o Benjamin estava colado em mim e fez: filho, só que agora eu preciso trabalhar, você não me incomode, tá? Tranquei a porta, sentei, liguei o computador, tá batendo na porta. Fala: pai, você pode me empurrar na rede? Aí eu fui lá e empurrei, falei assim: vou empurrar só dessa vez, mas eu falei para você que agora eu vou estudar. Tá bom, daí bateu na porta, na hora que ele bateu na porta a segunda vez, filho, eu estou estudando aqui, estou trabalhando. Ah, tá bom, pai, baixou a cabeça e foi embora, coitado. Mas e se eu, num primeiro momento, já sou agressivo com ele? Né? Já dou uma bronca violenta nele, extremamente agressiva. Como que ele ia ler isso? Uma coisa tão corriqueira, tão dia a dia, né? Tão cotidiana. Como que ele leria isso? Eu posso, com isso, correr o risco dele ter um sério problema de relacionamento comigo por causa disso, que para mim foi nada, mas para ele foi muito. Sistemático, vai gerar um afastamento sistemático. Mas por quê? Por causa da leitura da criança. Por exemplo, é legítimo que eu tenha meu tempo ali para estudar? Que eu possa me dedicar ao trabalho? É legítimo? É. É legítimo que eu dê atenção para o meu filho? É. Mas espera aí, nós estamos falando de duas psiques que são completamente diferentes. Uma tem condição de entender, a outra não. Então assim, com relação aos nossos pais, é a mesma coisa. Seu pai pode nunca entender o que você tem a dizer. E não é necessário verbalizar. Para ele não, verbaliza para Deus, verbaliza. Isso vai parecer loucura, né? Mas é o solilóquio, né? É o falar consigo mesmo, né? O falar sozinho. Isso, a gente tem alguns exemplos bíblicos, né? De solilóquios, né? Então, fala consigo mesmo, dizendo para você: olha, Exato. Então, assim, fala para si mesmo: olha, puxa vida, eu tenho uma mágoa profunda do meu pai, da minha mãe, aconteceu isso e tal, mas eu não quero que isso mais interfira no meu relacionamento com eles. Primeiro passo. Segundo passo, identifique. Eu fiz questão de pontuar, Nalva, aquela questão que eu disse: olha, 2 erros teológicos. Primeiro, que ninguém é bom, e outro, que ninguém merece nada de bom. Nós vivemos debaixo da graça, né? Por quê? Porque
se eu entender dessa perspectiva que ninguém é bom, eu vou entender que os meus pais, eles não tinham como me oferecer somente coisas boas. E se eu parto desse princípio, eu tenho que entender que eu também não sou bom. E se eu não sou bom, a minha perspectiva natural é pela maldade. Essa semana eu atendi um rapaz de 16 anos lá no colégio, chegou em crise existencial. E falou assim, daí a gente estava conversando, estava apontando algumas coisas para ele. E ele falou assim, mas eu falei assim, mas nós naturalmente não somos bons, né? Ele falou assim, não, eu não discordo de você, eu acho que o homem naturalmente, intrinsecamente é bom. Eu falei, legal. Aí começamos a conversar um pouco mais, eu falei assim, olha, então imagina a seguinte situação. Por que você acha que existe violência no trânsito? Aí ele, argumentando e tal, falei, tá bom. Então, aí eu dei um exemplo aí que me surpreendeu, um menino de 16 anos, né? Eu falei para ele, olha, imagine a seguinte situação. Você está andando no shopping e de repente alguém vem, saca uma arma e mata 6 pessoas e depois se mata. E aí, o que você acha disso? Não sei. De repente a pessoa estava numa angústia e agiu instintivamente. Aquilo primeiro me causou um choque, né? Falei, gente, onde estão os valores da vida aí, né? Mas aí você se recupera do choque, você não pode fazer o que os irmãos estão fazendo assim, para a pessoa, né? Você tem que respirar fundo. Eu falei, entendi. Você falou que ele poderia ter agido por instinto? Eu falei assim, que tipo de instinto é esse? É bom ou é mal? Aí ele engoliu seco. É mal. Eu falei, você sabe me dizer por que o primeiro instinto humano é de maldade? Por que ao invés de ele chegar lá e tirar uma arma, matar todo mundo, ele não se ajoelha lá e fala assim, gente, eu estou carente, pelo amor de Deus, me ajudem. Percebe? Os nossos instintos são maus. O homem é mau desde a sua meninice, disse Davi no Salmo 51. Jeremias diz que o coração do homem é corrupto em todos os seus caminhos. Não são em alguns, não, é em todos. Significa que todos os nossos caminhos estão permeados de pecado. Então assim, eu julgo também com maldade. Eu devo julgar com bondade, mas eu julgo com maldade, porque o meu primeiro instinto é mal. Então assim, se meus pais não têm apenas coisas boas para me oferecer, é lógico que eles vão me oferecer coisas ruins. Mas agora, se eu sou a psique, lembrando aquele exemplo meu do Benjamin, se eu sou a psique privilegiada com o conhecimento, com o entendimento da palavra, com a iluminação do Espírito Santo, eu posso agora tentar entender que um pai que sustenta o filho, ainda que ele entenda que sustentar o filho seja tudo o que ele precisa fazer, ainda assim ele foi bom para mim. Por quê? Porque me sustentou. Mas o meu pai me abandonou e me colocou no orfanato. Ele foi bom para mim, porque se tivesse ficado com você, você teria sofrido mais. Você já parou para pensar nessa perspectiva? Uma criança foi abandonada, colocada no orfanato, porque o pai foi bom para ela? Mas isso que eu acabei de falar faz sentido para vocês? Ou é loucura minha? Faz sentido para vocês? Sim. Então já parou para pensar nessa perspectiva? Nossa, graças a Deus que foi colocado no orfanato. Porque senão teria sofrido muito mais em casa. Você já pensou desse jeito que eu estou falando? Gente, vamos participar aqui. Já tinha pensado desse jeito que eu estou falando? Dificilmente. Por quê? Porque nós partimos da máxima. Ir para o orfanato é ruim. Então, aí mesmo a gente assiste aquelas fatos reais que aconteceram de verdade, né? A gente assiste aquelas novelas, filmes baseados em fatos reais, né? Que o indivíduo é entregue à adoção. Aí ele cresce, cheio de crises e tal, procura os pais falam assim, eu não tinha condições de criar. E não entra na nossa cabeça, mas e daí que não tinha condições de criar? Se vira, ficasse com ele, não é isso que a gente pensa?
Por quê? Porque nós já estamos acostumados a que as ligações parentais, familiares, então, são tão mais preciosas, não estou dizendo que não sejam, são tão mais preciosas que a gente não consegue ver o aspecto positivo nisso tudo. Agora, gente, só tem um jeito de a gente começar a resolver essa nossa tristeza com os pais. É justamente dando a eles um crédito que nem eles são capazes de identificar, mas eu consigo. Isto é honrar pai e mãe. Cristina tem uma pergunta. Oi? Que susto, eu estou falando de honrar pai e mãe, depende de uma voz grave aqui nas minhas costas, sem eu esperar. Eu quase falei, Senhor, eu estou errando muito aqui. Fala, irmão, pode falar. Não, pode, por favor. A sua contribuição é importante, tenho certeza. Eu só ia falar, só que a minha infância foi muito complicada também, em frente ao meu pai e minha mãe. De ver minha mãe apanhar muito, meu pai bater. E hoje eu consigo. Tá? Eu tenho 2 meses atrás eu procurei uma terapia mesmo, né? Que eu não conseguia perdoar, realmente era minha mãe. Uhum. E hoje, tudo que o senhor falou aí, eu fui seguindo, por isso que eu não tive mais o que falar. Eu conversei com minha mãe, um momento ela não entendeu, depois eu falei de novo o que ela tinha me feito na infância que me doía. E isso foi melhorando na terapia. E uma moça cristã, ela falava assim, você tem que ter misericórdia dos seus pais. Hoje eu cuido do meu pai e da minha mãe, apesar de ter uma infância, lembrar certinho o quanto meu pai bateu na minha mãe, o quanto meu pai me bateu, o quanto meu pai judiou de todos nós, em todos os sentidos, e eu consigo cuidar do meu pai com amor. Uhum. Eu tenho muito amor pelo meu pai, eu fico triste de ver o que ele está passando. Não sei se é o que ele plantou, ele está colhendo, não gosto de ficar pensando nisso. Uhum. Eu oro muito para que ele tenha uma vida diferente, um final diferente, porque ele está sofrendo muito, mas eu consigo cuidar dos meus pais hoje com minha mãe com amor. Fico lá, eu olho para ela, eu falo para ela que eu amo ela, e a maior diferença era com ela mesmo. Mas depois que eu comecei a vir na igreja e fiz essa terapia com essa moça durante 2 meses, foi muito bom para mim. Eu consegui transformar isso. E é muito bom para mim. Pois é. Eu me sinto bem. A irmã precisava ter falado isso pra gente. Eu estou leve. Eu vivo mais leve. Amém. Tem meu irmão lá que faz as coisas, que eu preciso chegar nesse ponto também. Mas os meus pais, eu consigo cuidar com amor. Pois é. Para a irmã ter chegado a esse ponto, a irmã abriu mão de tudo que a irmã entendia até então que seus pais lhe deviam. Eu, como pai, eu sei que eu devo amor, respeito, carinho, suprimento, acolhimento. Eu sei que eu devo tudo isso. Mas o mais importante é o que os meus filhos entendam que eu lhes deva. Por exemplo, inclusive, em alguns momentos tem que corrigir alguma ingratidão que estejam tendo, a gente sabe disso, que faz parte do percurso. Mas como filhos, chegar a esse ponto de entender, olha, não, eu não vou cobrar essa dívida do meu pai e da minha mãe, é libertador para a gente. Poder desejar o bem para o outro é sinal que eu fui liberto da minha própria maldade. Não, mas espera aí, não é maldade eu pagar com a mesma moeda. Sim, é maldade. Porque Jesus mandou pagarmos o mal com o bem. E eu não pago o bem apenas com dinheiro, com suprimentos materiais. Eu pago o bem com amor. E a Bíblia diz para honrar. E o que eu sonho para mim e para os irmãos é que nós nos relacionemos com os nossos progenitores, nossos pais, com afeto. Mesmo que eles não estejam mais com a gente. Aí a gente não se relaciona, né? Espiritismo isso aqui, né? A gente não se relaciona. Mas aí a questão é se relacionar com afeto com os que estão vivos e trabalhar para que a nossa memória seja grata
com aqueles que já partiram, né? Pois não. Quando eu estava trabalhando com os jovens, algumas questões sobre obediência e honra aos pais e gratidão, eu sempre ensino, quando eu falo com adolescentes e jovens, que são 3 coisas: obediência, honra e gratidão. Obediência vai até você se tornar adulto, depois você não obedece os pais, mas a honra e a gratidão vão continuar para sempre. E é possível também obedecer sem a atitude da honra. Porque às vezes a criança ou o adolescente, ele faz, mas com raiva. Tá obedecendo. Então, aparentemente, tá tudo certo, tá obedecendo. Mas no coração... Então, eu vejo assim que Deus, ele quer ir mais a fundo na nossa vida. Não basta a aparência, a ação. Mas e o coração? E a atitude? Como que está lá dentro? Sim. Porque ele quer curar a gente por inteiro, né? Senão fica uma coisa de tudo mecanizado, assim, tá robotizado, a gente faz tudo certinho, mas lá dentro está tudo destroçado. Exato. Noemi está fazendo uma contribuição muito importante aí. Ela descreveu um tripé, né? Obediência, honra e gratidão. É um tripé. Você imaginar esse tripé aqui, ó, se você tirar um dos pés dele, vai cair. É inevitável. Então nós precisamos dos 3 para nos embasarmos. Isso na psique acontece assim: quando você não resolve algo que você tem no coração contra a pessoa, toda vez que você tiver que se relacionar com ela ou pensar nela, isso vai estar entre vocês. Então você vai sempre olhar com esses óculos. O óculos da cobrança, o óculos da indignação, o óculos do medo, da culpa, sei lá o que for. E assim, por isso a ideia de autocompreensão é de experimentar uma libertação mesmo. Poder dizer, olha, eu fui liberto, eu estou liberto. Sim, cada um tem um ritmo, mas o importante é começar a trabalhar com isso. A gente não tem ilusão de que em uma semana, ou conhecer esse tema, amanhã, segunda-feira, os irmãos estejam resolvidos, hein? Porque eu já falei para os irmãos, quantos resolvidos existem sobre a face da terra hoje? Nenhum, vivo nenhum, né? Pois não, Adriano, a nova... também tenho pode falar, Adriano. O senhor usou até o exemplo do senhor com o teu pai. Complicado, já pensei várias vezes, às vezes você tem vontade de chegar e falar, mas por que você não é amorosa? Na expressão do tato mesmo. Por que você não dá um beijo, não dá um abraço? É estranho isso. Então, já pensei de eu mesmo fazer sempre da parte, mas não tem da outra parte. E às vezes não dá vontade. Será que eu tenho que falar para a pessoa, por que você é assim? Por que você não dá um abraço? Parece que fica correndo, fica só oi, né? Aquela coisa seca. E a coisa seca é estranha demais, né? Você falou uma coisa muito interessante, que é assim: por que a gente insiste em mudar o outro? Não adianta você na cabeça, não. Fala para mim por que a gente insiste em mudar o outro. Oi? Sim. Lembra que eu falei de conforto emocional? Eu quero mudar o outro para aquilo que é mais confortável. Eu quero estar bem no ambiente. Então eu quero que o ambiente seja a minha imagem conforme a minha semelhança. Isso parece ser mais coisa assim, querer ser igual a Deus, tal, né? Façamos o mundo conforme a imagem, conforme a minha semelhança. Isso é muito mais fácil para mim, querer que os outros mudem. Mas o meu chamamento é para eu ser transformado. Ao ponto de que uma pessoa que não consegue ser afetiva comigo, sentir me dar um abraço, eu respeite isso com todo carinho. Então, por exemplo, eu não exijo isso do meu pai, mas eu não abro mão da minha postura. A menos que o meu pai chegue assim, Dani, eu não quero que você me beije mais, tá? Isso não é coisa de homem, isso a gente vai só apertar a mão aqui, um abraço no máximo, mas sem muito, 2 segundos. Tá bom, pai, vou fazer isso, vou fazer de boa, não vou me sentir rejeitado.
Por quê? Porque as minhas rejeições que eu sentia, eu já as entendi. Não as resolvi, mas já as entendi. Identifiquei, estou lidando com isso. Porque assim, o meu pai, ele seguia um padrão dos pais da época dele, cuja função paternal era sustentar, prover. Agora, afeto, contato, carinho, não. Pelo contrário, meu pai às vezes, de vez em quando, tirava umas ondas comigo, né? Zoava comigo umas coisas que na minha infância me causaram sérios problemas. Umas brincadeiras que ele fazia na frente dos outros, assim, que me expunham e que me causou, na época, muita tristeza, muita indignação e afastamento. Até o dia que eu percebi que é isso que me afastava. Eu comecei a resolver essas questões, colocar isso de lado, perdoando. Hoje eu olho para o meu pai, eu estou preocupado com a saúde dele, em como que ele está. Estou preocupado em como a irmã Ana mencionou, qual vai ser o fim dele. Porque graças a Deus é crente, né? Tá convertido e tal. Mas agora a minha preocupação é outra. Porque essas coisas da infância, graças a Deus, eu tenho resolvido. Tenho resolvido, tá? Não estão resolvidos. Tenho resolvido, né? É um ato contínuo, né? No grego é ponte linear. Aconteceu e continua acontecendo. Então, eu acho que esse é o caminho. Por quê? Porque o que me impede o relacionamento com o meu pai, o que impede o seu relacionamento com o seu pai, não é mais o que ele fez. Você não é mais criança na casa do seu pai. Você é um adulto, agora se relacionando, sem saber por que quando você está lá com ele, você é capaz de fazer tanta coisa boa, mas o seu coração está duro, está fechado. Não é o coração do seu pai que continua duro, o seu também está duro. E é o seu que tem que ser trabalhado. Então, assim, nós chegamos e queremos mudar o ambiente para o nosso conforto. Mas existe uma máxima em liderança que o primeiro aspecto é romper com a zona de conforto. Então vamos partir para a ignorância comigo mesmo. Como diz o John Piper, né? Também, eu tenho que combater o pecado que habita em mim, e não o pecado que habita no outro. O meu pior inimigo não é o outro, sou eu mesmo. E a gente vê isso na prática, gente. A nossa incapacidade de nos relacionarmos com as pessoas não tem a ver com as pessoas, tem a ver comigo. Eu lido com gente que eu chego, eu falo bom dia, eu estou esperando o dia que a pessoa vai dizer por quê bom dia, né? Mas chega, bom dia, a pessoa está lá carrancuda. Obrigado, a pessoa continua carrancuda e eu vou tocando a vida. Se um dia perguntar por quê, eu falo, porque eu queria que você tivesse um bom dia mesmo, né? E aí vamos tratar disso, né? Mas enquanto isso não acontece, eu vou respeitando e vou procurando me relacionar com as pessoas. Eu já encontrei várias pessoas ali no colégio, mas uma em particular eu tinha que toda semana entrar em contato, e a pessoa sempre assim, ríspida, durona, assim, e eu sempre do meu jeito, tratando com carinho, ligava, eu nunca falava assim, pode mandar o próximo atendimento. Ô fulano, tudo bem? O atendimento das 10 já chegou? Já, então você pode pedir para descer, por favor? Sempre assim, cordial. Gente, hoje eu vou lá, a pessoa me trata como se fosse o pai dela. Com carinho, com proximidade. Eu fiz a minha parte. Ou seja, fui gentil. Fui cordial. E não me incomodava o fato da pessoa não ser tão gentil no começo. Mas quem rompeu isso fui eu. Pastor. Eu sei que tem uma questão de significado, eu sei que tem a questão de crenças, mas muitas vezes a questão da crença, ela, por exemplo, você pode ter um bom pai e, por exemplo, por carência, a mãe reclama todo o tempo que o pai não é presente, que o pai não, e o pai está tentando fazer de tudo para suprir. Uhum. E você crê na palavra, mesmo o pai sendo um bom pai da maneira dele. Você crê no que a mãe está dizendo para você. Crê. E aí então você leva, a crença é importante, você leva aquilo, e aquilo tem um significado para você, e aí tipo assim, você nem sabe o que aconteceu direito, mas você simplesmente
meu pai é um monstro, tá entendendo? Acho que é uma coisa interessante, não sei. Por isso que eu falei, não quero complicar, mas Não, mas só é para isso trazer mesmo. um pouco mais a claro. É isso mesmo. Nós acabamos introjetando, isso vem também de um ambiente seguro, que é a palavra da mãe. Então, sim, tem peso. E às vezes, é lógico que depois de um tempo, racionalmente, a pessoa vai perceber que as informações que ela recebeu da mãe eram pura maldade ou frutos de uma ignorância ou de um relacionamento conturbado com o esposo, que é o pai. Mas isso também não tira o peso afetivo que aconteceu. Isso é bem verdade. Mas, de qualquer forma, isso está trabalhando, está sendo uma contribuição para a formação do indivíduo naquelas questões e valores. O que é padrão masculino para mim? Qual que é o padrão feminino? Pai, mãe, e é o que a gente vai reproduzir naturalmente, né? Aquela máxima de que o homem vai sempre se casar com a sua mãe e a mulher vai sempre se casar com o seu pai, né? Então, por isso que a gente encontra esses padrões. Isso é um fato. Para a gente terminar agora, eu só quero saber se os irmãos entenderam o princípio de hoje, que foi de que nós começamos a honrar pai e mãe quando nós começamos a considerar os aspectos positivos do que aconteceu. E não apenas a nossa leitura negativa, ou seja, excluindo a murmuração, a reclamação e dando lugar, como a Noemi pontuou, à gratidão e ao reconhecimento. Por mais que tenham errado feio, identificar que tudo aquilo de alguma forma contribuiu para eu ser quem eu sou. Eu sou um sociopata? Eu sou um maluco serial killer? Não. Então eu sou um neurótico padrão. Se sou um neurótico padrão, as coisas estão dentro do esperado. Então, no final, as coisas foram bem, né? Pois, Adriano. Pastor, eu queria usar o meu próprio exemplo, desculpe usar o meu próprio exemplo, mas para alguns irmãos aqui, acho que alguns já sabem, mas eu tenho duas mães. A mãe, a Fátima aqui, a mãe de criação, e a mãe biológica lá de Porto 15. E a de Porto 15 eu teria vários motivos não corretos, né? Na verdade, assim, pensando no lado humano, falar, jamais eu quero ter contato com ela. Me abandonou, mas pela graça de Deus, creio que perfeitamente foi pela minha conversão mesmo, que hoje eu tenho um bom contato e eu converso com ela, eu abraço ela lá de Epitácio, mas sem colocar culpa nela de nada a respeito, por eu ter uma outra família. Então eu louvo a Deus por isso. Eu não vou perdoar a sua intervenção aqui, porque na verdade é algo que eu tenho pedido a Deus que você tomasse a iniciativa de compartilhar isso conosco. Podemos ir um pouquinho mais a fundo na sua experiência? Que os irmãos vão admirar mais o Adriano e a Fátima, sabendo disso. Mas parece que quando a sua mãe engravidou de você, seu pai já estava com a Fátima. Então foi fruto de uma traição. A Fátima acolheu o Adriano, cuidou tão bem do Adriano que o Adriano parece com a Fátima, né? Ninguém fala que a Fátima não é a mãe biológica dele. Acolheu o Adriano e teve os outros filhos. E foi assim, um exemplo de mulher antes da conversão, né? Aí o Adriano, antes de converter, era pagodeiro, violento, cara que briguento, tudo, né? Graças a Deus se converteu. Não, fala nada, por favor, né? Graças a Deus se converteu, está aí nos abençoando, né? Mas a história do Adriano com a Fátima e o que o Adriano está fazendo pela família biológica, que ele faz as incursões lá para Porto 15, não é por carência emocional, não, é para ganhá-los para Cristo. Verdade. Gente, o testemunho desses dois, para mim, são testemunhos assim, profundos de conversão e da obra de Deus nas vidas de alguém, né? Não podia terminar melhor, por isso que eu não vou te perdoar da sua... Não acho que perdoar, né? Tá bom, queridos, vamos orar mais uma vez. Adriano, você está com o microfone? Agradece para Deus pelo nosso tempo aqui, por favor. Senhor, a Deus, ó Pai, obrigado por essa manhã e obrigado por essas aulas. Creio que no nosso interior há muito conflito mesmo, a verdade e não somos resolvidos e precisamos dessas aulas ou de outras.
mas precisamos dar espaço ao Senhor de tratar-nos. E eu creio que o Senhor quer tratar-nos para a honra e glória e louvor a Ti, ó Deus, porque tudo converge para o Senhor, e queremos pedir que o Senhor nos ajude, ó Pai, a vencer essas questões com sabedoria e com temor e tremor ao Senhor. Eu Te louvo pela capacidade humana que o Senhor tem usado a vida do pastor Daniel, e eu agradeço também porque os irmãos têm contribuído, colocando as suas questões. Sei que teríamos que ter muitas aulas para realmente aprendermos, mas o Senhor graciosamente tem nos tratado, ó Pai, tem nos feito crescer dia após dia, graça sobre graça. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.